Seja bem-vindo ao Fora de Órbita, seu ponto de informação sobre o universo de comércio exterior, supply chain e logística. Eu me chamo Josiano Mota, sou o CEO da Ship2Ship e hoje estamos aqui com um convidado super especial, o nosso amigo de longa data, Ronaldo Del Poço. Ronaldo, por favor, se apresente para quem está nos vendo e nos ouvindo. Muito boa tarde, Luciano. Um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês, trocar experiências, né? Mais aprender do que trazer um pouquinho do nosso aprendizado, da nossa expertise. Me chamo Ronaldo Del Poço, como você já disse, tenho 44 anos, estou hoje aí como gerente de operações da MXP Multimodal, uma empresa que está aqui na região de Campinas, né? Localizada em Vinhedo, atendimento aí de todo o Brasil, com um viés voltado aí para fármacos e cosméticos. Pô, legal, Ronaldo, muito obrigado pela apresentação. Hoje, justamente, né, o assunto da nossa conversa é trazer um pouco mais sobre esse universo para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui, que é interessado nesse setor. Então, assim, Ronaldo, o assunto hoje aqui é o transporte multimodal de produtos fármacos e cosméticos e suas peculiaridades. Então, assim, é um assunto ainda que essa parte multimodal interna, né? Eu comecei a ouvir, sendo bem sincero, Ronaldo, fazem um ano e pouquinho, através de um cliente nosso que falou que fazia uma operação assim. Mas é muito raro, são bem poucos os que eu conheço, que eu já tratei, que eu conversei, né? Que tinham essa peculiaridade, que utilizavam esse modal. Então, até para a gente começar aqui a nossa conversa, seria interessante você explicar um pouco para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, Ronaldo, o que seria esse transporte multimodal dentro do Brasil, né? Como é que funciona essa operação na prática? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta aí, Jussiano. A multimodalidade, né, como o próprio nome diz, é o ato de se realizar aí uma operação utilizando mais de um modal, até mesmo o início da cadeia até o final, utilizando-se dos 4 que a gente teria hoje. Como o modelo europeu, ele favorece bastante isso, no Brasil a multimodalidade, como você já disse também, ela é rara em alguns clientes, né, a utilização dela do início ao fim da cadeia com a utilização 100%, e aí o que começa a acontecer é uma forma híbrida de você fazer o rodo aéreo, o rodo marítimo, né? A multimodalidade hoje, para alguns elementos da nossa cadeia, né, se a gente falar de produtos e bens, a gente está falando essencialmente de commodity, onde você tem o escoamento de uma safra, desde o rodoviário até o ferroviário, que hoje a gente tem um incentivo interessante, né, da infraestrutura do Brasil, realizada pelo ministro Tarcísio, que ele está investindo bastante no Centro-Oeste para esse escoamento, com o final da cadeia no porto ou até no cliente final, mas através também do marítimo. Então, você tem 3 modais em uma única operação. Uhum. Esse multimodal da parte de commodities é o mais comum, realmente, acho que é o que mais se utiliza hoje, principalmente para escoar os grãos, né? Mato Grosso, Paraná, essas regiões escoam até o porto, né? É bem legal essa operação, inclusive, acho que essa que é a mais antiga, eu acho que no Brasil que eu conheço. Mas nessa parte, né, Ronaldo, que a gente conversa aqui sobre os fármacos e cosméticos, eu vi um cliente falando sobre isso. Por que essa operação é tão complexa? O que envolve isso? Como é que funciona nesse setor especificamente? Que aí eu acho que seria o rodo aéreo, talvez, né? Não usaria a parte de trens, por exemplo, que é o caso do escoamento de grãos, né? Sem dúvida. Hoje, se você falar do fármaco, né, e do cosmético, o Brasil é o país do asfalto, a gente sabe disso, né? Então, o rodoviário ele tem muita força em relação à infraestrutura. É o que hoje o próprio país, a tua malha, as dimensões continentais, a exploração poderia ser muito maior do marítimo e o aéreo também. Quanto mais a utilização é realizada, melhor a otimização também para preços, né? Porém, você tem a especificidade de cada um. Você tem o rodoviário, que você varia, né? Aonde preços, né? Valor de nota fiscal, cubagem ou o dimensionamento e também o KM, a distância, ele tem pouca influência direta com o valor do produto. Então, se você trazer um modal aéreo para isso e o modal marítimo, a gente começa a ter uma diferença grande. O ferroviário ainda é um ponto a ser explorado quando se sai do commodity, né? As peculiaridades eles estariam diretamente ligadas
ligadas a isso. Ele tem 3 fatores que variam bastante aí. Então, você falar de valor de nota fiscal, volumetria e lead time, esse é o mais importante de todos. Às vezes você pode usar a multimodalidade em produtos que você não tem um transit time comprometendo essa tua entrega do cliente, e alguns desses SLAs, como o TIF, que é mais usado. Legal, legal. E até uma curiosidade minha, né, Ronaldo, como eu te falei, algo que eu ouvi falar muito pouco, né? Então, assim, para esse tipo de cargo, uma vez eu auxiliei um cliente, a gente estava ajudando ele a buscar fornecedores multimodais, né? Na parte, era rodoaérea aqui no Brasil. E a gente quase não encontrou. Assim, se eu te disser que eu encontrei 3, foi muito, né? Por que tem essa dificuldade no Brasil ainda desse tipo de encontrar esses fornecedores, né? A MXP Multimodal faz isso, mas existem muito poucos concorrentes que fazem essa atuação aqui no Brasil, né, Ronaldo? Existem poucos. Você partir, né, do princípio em que você tem uma cadeia de valores envolvida muito grande nisso, onde você faz a alteração do modal para uma mesma carga. Então, você tem alguns riscos que estão aí inerentes a esse processo. Você tem uma manipulação, um manuseio maior da carga, desde o primeiro até o último ciclo, né? O risco do sinistro é muito grande, o risco de avarias. Então, para você entrar nisso, você tem que ter minimamente uma experiência, como nós, 10 anos de mercado em relação a isso. O próprio cliente, ele vai olhar a tua expertise nessa tua operação, e o cliente que você já tem, a tua carteira é importante, mas de fato, hoje no Brasil são raras as empresas que fazem isso, não tem um leque muito grande que ofereça esse portfólio, sobretudo também voltada para a própria infraestrutura do país e o tipo de negócio que vai ser oferecido, né? Como a gente já disse no começo aí da nossa conversa, né? Ele está bastante voltado para itens considerados commodities no Brasil. Legal. E nesse setor, né, Ronaldo, fármacos e cosméticos, né? Por que as empresas utilizam multimodal no Brasil especificamente? Por que hoje eles contratam vocês para fazer esse modal? É para entregar mais rápido? É para uma questão de custo? O que envolve fazer com que essas empresas façam esse multimodal aí nesses setores? Em vários desses projetos que a gente participou e conseguiu ofertar para os nossos clientes, o diferencial, ele está relacionado a esse handling da operação como um todo. Quando você tem expertise disso, você consegue ter um diferencial na qualidade. Sobretudo, isso não destoa muito se você conseguir separar cada etapa, né? A diferença é separar cada etapa e somar o custo da operação. Quando você tem a expertise, você consegue fazer essa diluição na operação, né? E a gente tem isso muito voltado para fármaco, muito mais do que cosmético, mas a gente tem na operação também esse tipo de atividade. Legal. E eles escolhem isso por quê, Ronaldo? Assim, digamos assim, por que eles optam por fazer o multimodal ao invés de fazer só um rodoviário, por exemplo? Qual que é o principal ponto que essas empresas buscam em vocês para fazer esse tipo de operação? Hoje, se a gente considerar a multimodalidade dentro da atividade, ela representa 30%, 40% do que é realizado hoje. Como eu disse, algumas praças específicas oferecem esse tipo de atividade. Outras a gente tem um híbrido, rodoaéreo ou rodomarítimo, mas em larga escala o rodoviário, como qualquer outro negócio que é realizado no nosso país. Legal, bacana, perfeito. E me diz uma coisa, Ronaldo, nesse quesito, né, a gente sabe que, claro, quando você envolve, por exemplo, um rodoaéreo, comparado ao rodoviário apenas, o custo vai ser um pouco maior, né? E talvez pela questão de lead time, como você comentou, seja interessante para as empresas, preciso mais rápido chegar no meu destino, então eu vou fazer um rodoaéreo por esse motivo. Mas nesses casos, né, onde é preciso negociar esse frete, né, desse tipo de carga, como é que a empresa a pessoa que está nos ouvindo aqui, que talvez negocie esse tipo de mercado, trabalhe com esse mercado, como é que ela pode negociar melhor esses fretes, considerando as peculiaridades que existem, né? O que ela deve comparar para ser melhor para ela, tipo, hoje eu vou optar por um rodoaéreo, ou não, vou fazer mesmo um rodoviário. O que ela deve analisar nesses casos e como ela pode negociar melhor com vocês, né? Eu estou dando aqui tô dando a cereja do bolo para quem está nos ouvindo, mas eu acho que é isso, negociar melhor com vocês também para entender se vale a pena ou não e por que ela deve fazer isso, né?
Perfeito, a fórmula você já entregou. Então, como a gente já disse um pouquinho mais para trás aí, que, lógico, o bate-papo é interessante porque a todo momento a gente coloca alguns diferenciais. E esses diferenciais, tanto para o transporte como um todo, do início da cadeia até o fim, e para uma negociação, você tem, de fato, o valor da nota fiscal ou o valor da mercadoria, o dimensionamento, volumetria, peso, são diferenciais, né? E, sobretudo, a gente fala do lead time. O que isso tudo influencia? O transit point dessa operação no multimodal, naturalmente, ele vai ser maior por conta desses 3 ou de 2 utilizações. Mas, se a gente fizer um projeto como um todo, entende-se que uma negociação complementar, como você fala de um rodoviário com um marítimo, com um aéreo, né? A gente consegue, nessas 3 pontas, pela malha que nós temos, pelo número de parceiros e principalmente a regularidade de algumas praças, tornam esse trabalho mais seguro e de um melhor custo aí para o nosso cliente, com a qualidade que a MXP já tem há 10 anos de mercado aí com grandes clientes. Entendi. Então, na verdade, cada cliente desse, na verdade, eles fazem um projeto com vocês. É isso, Ronaldo? Então, assim, eles têm uma regularidade de entregas para determinada região, certo? Toda semana eu tenho 500 quilos saindo de Curitiba para São Paulo. Então, é meio que padrão, né? Eles trabalham com vocês com uma regularidade. Então, assim, para isso, a gente está tratando aqui de conseguir uma melhor negociação, né? Então, é necessário já ter antes estabelecido com vocês, né, a regularidade que seriam esses embarques, quantos quilos, cubagem, metragem, tudo que vai, o valor da mercadoria, para que vocês possam também encontrar para aquele cliente melhor saída de voo, colocar ele, tais dias são melhores para fazer essa operação, vai chegar em tal dia lá no destino. Então, na verdade, seria uma questão de vocês entenderem essa demanda para levarem um projeto para o cliente falando, olha, no rodoviário vai custar tanto, no frete multimodal vai custar tanto, porém, eu te entrego no rodoviário em tantos dias, no multimodal eu te entrego em tantos dias, com mais segurança, com a melhor qualidade de serviço. Seria mais ou menos isso, então, a questão de você, do cliente importador, exportador, ou que trabalha apenas com a parte nacional, mas que eles tenham essa visibilidade de mostrar para vocês, né, o que eles esperam com isso, o que eles vão trazer com vocês, o que eles vão fazer na operação, como é que vai ser concedido isso, mais ou menos nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente, você já disse tudo aí em relação ao que você precisa, né, o que você teria de necessidade para poder nos oferecer. Então, a gente espera do cliente, minimamente, um schedule, esse schedule com uma regularidade, tipo de carga, se eu tenho ou não braços ou pernas excedentes em algum tipo de entrega ou tipo de retirada, tudo isso que você consegue entender dentro do projeto, você começa a cortar esses excedentes para que melhore o teu custo. A gente usa muito aqui, o time de especialistas nosso aqui da MXP, a gente utiliza muito o tailor-made, a gente gosta desse termo, né? Então, a gente não tem uma solução de prateleira. Se eu transportar para chip to chip, vai ser igual transportar para o cliente X. Não. Cada cliente ele é atendido, teve projeto aqui que durou 6, 7 meses de desenvolvimento para a gente garantir a qualidade do atendimento. Legal, caramba. Bem elaborado. Bem elaborado, que legal. E me diz uma coisa, Ronaldo, quais são os maiores riscos, né, que uma carga dessa pode ter? O que pode acontecer numa carga dessa que pode gerar alguma coisa de errado para o cliente, algum prejuízo, algum custo adicional? O que você vê hoje que talvez seja um problema? Por conta de cada processo ser um processo distinto, então, toda a movimentação que você tem um número grande de manipulação ou de movimentação e armazenagem, você começa a ter um risco maior de avaria, né? E como a gente está falando de grandes volumes, talvez não de tão alto valor agregado, essa manipulação ela passa a ser corriqueira em alguns pontos. Então, você tem a consolidação, você pode sim ter o risco de um sinistro, você pode sim ter o risco de uma avaria em relação a esse excedente de movimentações em cada perna. Coisa que a gente tem aí como histórico
um índice de sinistralidade dos últimos 5 anos muito, muito baixo em relação a essas movimentações. Legal, bacana. E uma questão que até eu pensava antes da nossa conversa aqui, mas eu tô vendo que já não é mais o futuro, né? Eu ia te perguntar se o multimodal é o futuro. Eu acho que o multimodal já é o presente, né, Ronaldo? Isso já está acontecendo no Brasil de uma forma ainda em passos largos na parte de commodity, mas nessa parte de produtos acabados, né, do fármaco em si, ele é um futuro ou já é um presente? As empresas estão olhando com mais cuidado para esse tipo de frete, né? Esse tipo de negociação e como ela funciona no seu contexto geral? A pergunta é muito boa, Luciano. O que a gente tem hoje, né, se você olhar como um todo o Brasil, inclusive assim, a gente tem alguns estudos que foram feitos até pelo Ministério da Infraestrutura, que a gente tem aí rodovias, ferrovias e hidrovias estabelecidas com mínimo de quilômetros ou faixas, né, ranges de quilômetros, que começam a colocar como interessante na operação. Então, você fala aí que a rodovia de 0 a 400, uma ferrovia de 400 a 1.500, e a hidrovia de 1.500 a 3.000. Com isso tudo, você teria o aéreo, que encurta qualquer tipo de distância relacionada ao lead time. Mas, respondendo efetivamente a tua pergunta, já é uma realidade aonde o trabalho da infraestrutura do Brasil relacionado a pontos em que a gente ainda tem muitos gargalos, que seriam, essencialmente, a melhoria de ferrovias, o aquaviário também sendo melhor estruturado, uma cabotagem, né, com a navegação marítima costeira, o rodoviário como um todo, quando a gente fala de pedágios muito caros, leis que envolvem somente um lado das negociações e, sobretudo, o problema maior do Brasil, as burocracias documentais. Nós que somos, aí temos um departamento de regulatório aqui muito forte, por conta de várias normativas que a gente participa e temos certificados, a gente sente muito isso na pele. Vários pontos. A gente compromete entregas, compromete o lead time do cliente por conta de burocracias que o Brasil nos oferece. Caramba, isso atrapalha totalmente tudo que vocês fazem para ser mais rápido, entregar num custo acessível, acaba atrapalhando totalmente o processo, né, Ronaldo? São os entraves aí, naturais. Caramba, legal. E vamos lá, Ronaldo, é o seguinte, em que caso, né, as empresas, é recomendado utilizar o multimodal, né? É mais da questão lead time, qual que é o principal segurança da carga como um todo? O que é o principal fator que faça com que as empresas utilizem o multimodal? Hoje nós temos, né, em relação às empresas que já atuam nesse modelo conosco, a gente sente bastante isso, lógico, né, realizado o projeto e tudo mais, a gente sente sim que a segurança em relação à coleta e à entrega no prazo, na quantidade, índice de avaria quase zero, né? Infelizmente a gente não tem essa mágica ainda para garantir que a avaria vai ser zero, de acordo com alguns produtos, mas os nossos índices são muito bons. E isso a gente sente cada vez mais que na oferta do produto, né, do serviço da MXP, a gente entende que eles precisam sim de uma garantia da coleta e da entrega no prazo. E os modais, eles fazem esse elo da cadeia aí, nos ajudando. Legal, entendi. Então, assim, na verdade, eu acho que seria um cliente que utilizaria muito multimodal, né? Porque eu quero que colete aqui na minha empresa e entregue lá no destino. Não quero me incomodar até chegar lá. E como é um produto talvez de alto valor agregado, né? Mais do que um commodity, então realmente vale a pena eu tentar buscar um multimodal para fazer essas minhas cargas. Seria mais ou menos por aí, né, Ronaldo? Sem dúvida. O valor agregado que compete a esse tipo de multimodalidade, muitas vezes ele não é entendido quando não se conhece o todo do processo. Por isso que eu digo que o projeto é algo que traz a realidade para o cliente entender que eu posso fazer um rodoviário, posso cumprir o prazo, mas eu tenho um índice de avaria grande. Né? Eu posso fazer um marítimo, mas eu tenho que envolver o rodoviário, onde o preço fica muito mais caro se não tiver uma negociação da cadeia toda. Eu posso fazer direto com a aérea, o meu door-to-door aqui, contratando direto uma aérea que já faz isso. Só que eu não garanto a entrega no prazo por não estar numa praça onde você tem algumas empresas atuando. São várias variáveis que a gente considera no projeto para que a gente consiga
atender o cliente e, sobretudo, quando se entende o valor agregado disso para o teu produto, o preço ele passa a ser um componente. E sim, o que eles têm que destacar é o valor do serviço como um todo. Legal, não, legal. Isso é... Quem está nos ouvindo, você está gostando bastante, porque é um modal, como eu falei, né? Ainda é pouco conhecido, ainda é pouco utilizado. E assim, Ronaldo, hoje em questão de custo, né? É uma diferença muito grande do rodoviário, assim, até por curiosidade. Chega a dar uma diferença muito grande ou não? É muito similar? Como é que é essa questão de valores nesse sentido? Ela é relativa, Luciano. É relativa porque a gente tem hoje, na nossa gama, como nós somos especialistas em um determinado segmento, a gente não tem uma comparação com outros. Por exemplo, o commodity. A gente não tem uma comparação do commodity, que com certeza vai ser muito menor que o nosso. Então, você carrega altos valores de notas fiscais, valores muito altos relacionados a esses dois, a esse nosso segmento, que influenciam bastante no seguro da carga, na garantia da entrega, na garantia da coleta e, sobretudo, a entrega do produto nas condições em que o cliente final, desse nosso cliente, fez a solicitação. Mas o valor hoje, ele tem uma relevância muito grande quando se fala do tipo de produto. Legal, entendi. Não, uma coisa bem interessante que você falou agora é a questão do seguro, né? Porque realmente, quando você opta por fazer uma carga rodoviária comparada a uma carga multimodal, em que a maioria, digamos assim, o maior trajeto vai ser feito aéreo, por exemplo, o seguro também é bem diferente, né? O seguro acaba sendo bem mais barato. Então, talvez essa diferença de frete, claro que o aéreo é mais caro do que o rodoviário, com certeza, mas compensa também pela diferença de seguro e por outras questões que talvez estejam envolvidas ali no meio, né? Então, acho que realmente quem quer optar por esse multimodal, seria interessante realmente buscar né, as empresas que fazem esse estudo, como você falou, para entender o que ele precisa, com o que ele tem hoje e com o que vocês podem levar para ele. Então, realmente, talvez esse estudo seria o mais interessante, né, Ronaldo, para entender para cada tipo de negócio o que é viável e o que não é viável, né? Perfeito. Quanto maior a perna, quanto maior a distância em cada modal, a gente consegue perceber também o índice de sinistro, o índice de avaria, de problemas que a gente tem, né? Então, quando você fala do rodoviário, que a intenção da multimodalidade é encurtar o rodoviário, aumentar o marítimo, aumentar o aéreo, aumentar o ferroviário, onde a gente tem uma redução de custo. Legal. E um sinistro bem menor. Legal, bacana. Hoje, quando a gente fala aqui na MXP Multimodal, vocês trabalham mais com essa questão, a gente está falando aqui dos fármacos, né, e dos cosméticos, mas vocês também trabalham com outros setores na multimodal, por exemplo, como a gente comentou aqui da questão dos commodities, vocês também trabalham com isso? Trabalhando. A gente tem um foco muito grande aqui também em relação a empresas que são recomendadas como se fosse um desafio. Hoje a gente tem uma outra grande, temos duas operações, uma de vestuário, uma empresa grande que opera com a gente nesse segmento e também está indo muito bem, obrigado. E uma outra operação que está voltada para um segmento alimentício de retiradas e abastecimento inter-CDs, que isso também é sazonal por conta a gente está falando de índices temáticos, né? Final de ano. Mas, assim, a operação está indo muito bem e a gente está se reinventando aqui, entendendo que podemos sim atuar em outros segmentos nesse formato. Que legal, bacana. Muito bacana, Ronaldo. Acho que, assim, quem está nos ouvindo está gostando bastante desse sentido, porque até para mim, que quando a gente faz aqui o Fora de Órbita, a gente traz pessoas de mercado, né, de agente de carga, a gente trouxe pessoas que trabalham mais com consultorias, agora você trabalha nessa parte mais do frete multimodal, e cada vez que vem aqui a gente vai, aprendendo muito, né, com essas conversas, porque justamente a gente vai entendendo um mercado que até então era pouco falado. Se você procurar conteúdo por aí, você olhar na LinkedIn, você olhar no Google, buscar multimodal, você vai ver que existe muito pouco falando sobre isso. Então, muitas vezes, as empresas nem optam, nem sabem o que é o multimodal, né? Nem entendem que talvez o produto dela seria viável utilizar isso, principalmente essas empresas que têm lead time, eu imagino assim, produtos
que contenham, vou dar um exemplo, chocolate, né? Tem chocolate que a gente compra aí que é caríssimo, e levam isso para o rodoviário, e talvez tenham problemas nesse manuseio, como você falou, tem lá a margem de perda, né, de um produto que extraviou, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, esse multimodal está surgindo, né, de uma forma ainda crescente, né, mas ainda um pouco escondido, né, Ronaldo? O que você vê aí para esses próximos anos que talvez traga mais evidência para a multimodalidade? Eu acho que o primeiro de muitos aí que a gente citou, Luciano, ele está relacionado ao conhecimento, né? Então, você defende, você conhece e você começa a gostar daquilo que você está estudando sobre, você tem mais conhecimento de causa para falar. O que acontece no Brasil hoje, o OTM, né, o operador de multimodalidade, ele tem muito, é muito normal a confusão com o operador logístico de armazéns gerais. Então, a gente não está falando a mesma coisa. A gente está falando de empresas que provêm soluções, ambos. Sobretudo, a gente fala de alguém que é especialista nos transportes destes modais, né? E o que a gente vem entendendo um pouco do Brasil é que as necessidades de escoamento das produções como um todo, não estou falando só de commodity, ele está cada vez mais intenso em alguns períodos do ano. Daqui a pouco a gente vai ter um ano de 14 meses. Isso é um pouco do que aconteceu pós-pandemia, né? A gente está usando pós-pandemia quase, mas a pandemia está aí ainda. Infelizmente, ainda com uma curva muito forte e acontecendo novamente, né? Uma retomada aí. Mas a retomada em V, que todo mundo pensou para o Brasil e acharia que teríamos um colapso, o brasileiro, como todos os empresários, estão se reinventando. E nesse momento de retomada em V, é que a gente começa a entender que se eu tenho opções de modais que me atendam, eu começo a nivelar o meu custo operacional, porque eu não consigo simplesmente transferir o meu custo, né, através do preço para o meu cliente. Então, eu começo a ter melhor performance interna, eu começo a me reinventar, e a palavra que virou moda, esse clichê da pandemia, que é a ressignificação. Será que eu, olhando para a minha empresa, eu preciso de todo esse aparato para oferecer tudo que eu já oferecia lá atrás, em um momento de muito maior consumo de serviços, de bens e produtos? Então, é esse o momento em que a gente está vivendo, é o momento de ficar atento para cada detalhe dentro da tua operação, que você pode estar olhando, sim, para uma melhoria de performance, uma melhoria de processo, para trazer um resultado muito grande para o teu cliente na conta. Que legal, não, bacana, deu uma visão bem interessante, é realmente isso, Ronaldo. As pessoas, quando começou a pandemia, né, ficaram todas retraídas, nossa, como é que vai ser isso aí, vai acabar com tudo, e muita gente foi já se programando, né, falou, olha, uma hora vai voltar, e a hora que voltar eu preciso estar preparado, né, e a gente ouve agora, conversando com as empresas, muito essa questão de estar faltando produtos, inclusive a gente está falando aqui de fármacos e cosméticos, e você vê que nas prateleiras de algumas farmácias já tem uns espaços assim, sabe, aqui, nós estamos mais aqui em Santa Catarina, né, e a gente vê nas prateleiras já faltando alguns produtos que eram comuns terem lá. Então, justamente, Ronaldo, nesse setor, você tem visto esses problemas nas empresas que vocês atuam aí, na parte de fármacos e cosméticos? Sem dúvida. Falando do mix como um todo, né, eu participo de alguns fóruns, de alguns grupos também do LinkedIn e outras plataformas. A gente está conversando muito, a gente entendeu o seguinte: alguns gaps que estão acontecendo de ressuprimento, voltados principalmente para papelão, aço e plástico no Brasil, eles têm em média aí 6 meses para serem retomados. Então, conheço grandes fabricantes que estão fazendo a entrega de lotes sendo distribuídos para os clientes, ou seja, se o cara pediu 60, 70 mil toneladas de algum tipo de produto de caixa, por exemplo, a celulose, né, o papelão, eles estão fazendo fracionamentos entre vários clientes para não deixar de atender. E o plástico, o papelão, o aço, né, eles são os principais itens aí que movimentam o Brasil. A gente fala de um tema, né? Tive um grande tempo também na indústria do pallet, a gente vê a madeira, o prego. Então, quando você sente que tem um gap de pallet no Brasil,
você vê que a movimentação está muito grande. Se você vê um gap de transporte, você começa a entender que toda a cadeia, ela se ressupre, né? Ela tem uma retroalimentação. Hoje, a gente falando diretamente do nosso produto, do nosso serviço em relação a esses nossos clientes, produtos de curva A já começam a faltar na produção para ressuprimento das grandes redes de mercado e varejo. Olha só. Não, eu justamente ia falar sobre isso. A minha esposa usa um spray de cabelo, né, que é uma lata, e justamente quando a gente foi na farmácia, que ela viu ela pedindo lá para a pessoa, e ele falou, não veio mais para nós, faz já uns 30 dias que não vem mais esse produto, e não tem previsão de vir. E aí ele falou justamente sobre essa da lata, né? Então é um produto fármaco, e ele falou assim, olha, não tem a lata para fazer, pelo que eles estão falando para nós. Então, você imagina o prejuízo que essas empresas estão tendo também com isso, né? E quando conseguem as latas, né, para fazer o produto delas, a agilidade que eles têm que ter entre trazer da fábrica para o ponto final de comércio, né? Então, essa agilidade, talvez, como é um produto de alto valor agregado, faça com que eles tragam pela multimodalidade, né? Perfeito. E com isso, você tem, né, falando do ressuprimento novamente, quando você tem essa curva sendo comprometida na origem e uma ocupação, né, a capacidade instalada do Brasil nas últimas reportagens e documentários aí que estão mostrando que eles já estão no limite, é a hora disso passar por um co-maker, né? Várias e várias empresas desse setor relacionado a cosméticos, elas trabalham com esses co-makers ou com esses partners que fazem a parte de envasamento, fechamento, rotulagem, embalagem. É a hora dessa retomada. E a gente viu isso no último gráfico que mostrou também do Ministério da Economia, relacionado à empregabilidade. O gráfico também subiu em V. Isso é notório, a gente consegue enxergar. Se essa economia se mantiver nesse formato, através da reinvenção, porque o brasileiro é um povo criativo ao extremo, a gente consegue, sim, garantir, dentro de uma concepção de entendimento, de consumo, sendo bastante parceiro, entendendo que outros também precisam disso, né, que é um grande apelo aí que a gente está entendendo da sociedade, a gente consegue, sim, aos poucos, colocar essa oportunidade que veio com a pandemia para dentro de casa e entender que a gente cresceu e vai aprender muito com isso. É isso aí, muito legal. Ronaldo, a gente vai se encaminhando para o final aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você que eu sempre faço para os nossos convidados aqui, tá? Quando a gente fala com os clientes, né, e aí os clientes colocam na plataforma os agentes de carga, as transportadoras, né? E muito se fala assim, qual que é o diferencial? E os agentes de carga, as transportadoras falam assim, o meu diferencial é que eu entrego sempre no prazo, o meu diferencial é que eu sou muito bom no follow-up. Então, eu quero fazer para você essa pergunta, o que torna a MXP Multimodal diferente dos demais transportadores e por que alguém deveria contratar vocês para o segmento multimodal de carga, fármacos e cosméticos? Excelente oportunidade da gente colocar os nossos diferenciais aqui. Faz teu jabá aí. Vamos lá. Bom, o diferencial que nós temos, a gente vai até reiterar ao longo da nossa conversa, a gente já citou alguns. A gente tem uma flexibilidade, nossas soluções não são de prateleira, nosso time especialista consegue, com isso, entender de fato o que o meu cliente quer. Então, não é uma simples tabela de frete. É um serviço com grande qualidade, sabe que por trás disso a gente tem os nossos longos 10 anos de mercado oferecidos aí na multimodalidade, no entendimento, de grandes marcas positivas, os nossos SLAs aí, dos nossos grandes clientes, né? E eu vou reiterar aqui, vou repetir esse termo que a gente usa muito aqui, que é o tailor-made, tá? A parte regulatória, que é muito, muito completa da nossa parte também, em relação ao atendimento daquilo que você precisa, Anvisa, Polícia Federal, Civil, outros certificados regulatórios, normativas,
estamos muito bem enquadrados e os nossos clientes atuais já fazem atualmente essa grande propaganda nossa, nos mantendo firmes em seus biddings e em seus serviços aí que a gente está. Que legal, Ronaldo. Não, um diferencial bacana. Gostei da tua contextualização. Não, legal demais. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Acho que quem está nos vendo, nos ouvindo, adorou esse bate-papo aqui, gostou bastante. Foram informações bem relevantes, inclusive para mim, que trabalho nesse setor, né? Trabalho com vários clientes dos mais variados segmentos, estar aprofundando um pouco mais nessa parte, que eu não tinha tanto conhecimento assim. Com certeza vai ajudar muito aí o nosso mercado brasileiro a ver a multimodalidade como uma potencial, algo que na Europa já acontece há muitos anos, e a gente sabe que isso lá é algo comum, é tão simples que a gente, né? Com um só documento do início ao fim. É isso que a gente espera. Um só documento, é isso aí, com certeza. E chegaremos lá, levando conteúdos como esse, mitigando esses riscos, né? Mostrando para as pessoas que não é difícil fazer isso quando você tem um parceiro que sabe do que você precisa, que você tenha planejamento. Eu acho que essa é a palavra principal, talvez, na multimodalidade, planejamento, né? Você estar planejando o que você vai precisar, como você vai precisar, o que você vai gastar com isso, vai investir nisso, e que vai ter o retorno que você espera. Então, acho que esses são os pontos principais desse nosso bate-papo. Mais uma vez, Ronaldo, muito obrigado. A quem está nos ouvindo, assistindo, Ronaldo, deixa o teu contato, por favor, deixa o teu e-mail e também teu telefone, para que o pessoal possa falar com você. E também, depois que a gente publicar o vídeo aqui no YouTube, vai estar embaixo também o e-mail e o telefone do Ronaldo. Muito obrigado, Luciano. A gente tem essa amizade intensa aí em relação aos nossos negócios, aos nossos conhecimentos, essa troca de experiência constante. Agradeço imensamente esse convite. Você nos chama de mestre, mas o mestre é você. O conhecimento que você tem é muito positivo e nos proporciona esse aprendizado sempre. Agradeço muito em nome da MXP, tá? Nos colocamos à disposição. Nosso site é o www.mxpmultimodal.com e o meu e-mail é o ronaldo.delpoco, com C de casa, @mxpmultimodal.com. No site a gente tem todos os contatos e depois você vai deixar aí nas suas entrelinhas para a gente poder evidenciar aí novos negócios, poder fazer negócios através da nossa plataforma aqui do Fora de Órbita, que foi muito bom estar participando disso. É um aprendizado. É isso aí, Ronaldo. Para nós também foi um aprendizado muito legal. Para quem está nos vendo e nos ouvindo, tenho certeza que gostou bastante também. Então, pessoal, muito obrigado por chegar até aqui e ouvir nosso Fora de Órbita. Ficamos à disposição no que precisar também, dúvidas, sugestões para os próximos webinars. Por favor, estamos aqui às ordens. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.